beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PC de casa. No vídeo de hoje eu vou estar montando o Xeon 2680V4 com uma RX 580, o PC que eu falei para vocês, que era o Xeon que eu tinha, né? Eu montei primeiramente um Xeon 2680V4 com peças da China, 32 GB de RAM, DDR4 3200, acaba rodando 2400 devido à alimentação do Xeon, e uma RX 580. A minha RX 580 eu troquei um monitor quando eu comprei minha 4070 Super, e depois eu acabei trocando, né, consegui comprar ali uma plataforma M5, um Ryzen 9800X 3D para casar com a 4070 Super, e sobrou essa placa-mãe e processador. Então eu comprei novamente aí mais uma RX 580 e agora eu tô montando esse controller pro meu filho, deixar esse PC Gamer para ele jogar. Beleza, pessoal? Eu vou estar mostrando passo a passo para vocês aí. Espero que vocês gostem. Não esquece de dar uma força pra gente aí no canal, de se inscrever, de deixar um like, de comentar. E tamo junto aí, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, para vocês que nunca montaram um computador, que tem insegurança, tem medo de montar, de fazer alguma coisa errada, de não sabe como é que faz alguma parte do processo, eu vou estar fazendo o passo a passo nesse vídeo para vocês. Vou estar gravando o passo a passo. Talvez ele fique um pouco longo, mas vocês podem ir adiantando para a parte onde vocês acham que vocês precisam ali de uma atenção maior. Vou mostrar para vocês então. Esse daqui é o gabinete que eu usava antes, que agora vai ser o do meu filho. É um gabinete da Rise Mode. Vou mostrar a frente dele para vocês. Essa frente aqui é um filtro de poeira. Ele é um mid tower. Ele tá com algumas fãs aqui dentro soltas que eu deixei guardado. Eu já fiz uma limpeza nele quando eu desmontei, então ele deve estar um pouquinho sujo, que já estão uns 3 meses aqui, talvez um pouco menos, mas qualquer coisa que precisar a gente vai limpando durante o processo. Então vou abrindo aqui, vou tirar a tampa para mostrar para vocês o interior dele. Ele é um gabinete bem bacana, eu acho que ele é bem honesto pelo que eu paguei nele e o que ele entrega. Eu acho que em torno de R$150, algo assim, foi bem barato. Ele tem a parte aqui embaixo para a fonte de alimentação, né, para guardar a fonte de alimentação, uma parte isolada. E ele também tem um filtro de poeira aqui na parte de baixo, para você colocar a fonte de alimentação virar com a ventoinha virada para baixo, né, para ela puxar o ar de baixo e não puxar a poeira. Então a poeira fica no filtro aqui. Também tem aqui essa parte aqui furada para você poder colocar fãs aqui embaixo. Então eu acho um gabinete bem legal. É um gabinete da Rise Mode, como eu disse. Tem espaço para uma, duas, três, quatro placas, né, de expansão, dependendo da sua placa-mãe aí. Aqui ele cabe mais duas fãs, ou um water cooler de 240 milímetros, ou duas fãs de 120. Aqui mais uma fã, e aqui na frente cabem 3 fãs de 120 milímetros. A parte que eu for fazendo o processo, que for mais demorado, depois eu adianto no vídeo para vocês, para não ficar muito longo. Mas é isso. Então aqui esse é o gabinete. Vou estar abrindo também a tampa traseira para poder estar organizando melhor os cabos e ficar mais fácil durante a instalação. Porque para você que nunca montou um PC antes desse vídeo, pelo menos para mim, a pior parte é a parte de organizar os cabos, que é muito cabo que fica. E se você for só fazendo, no final vira um boné velho, vira uma bagunça. Então é legal você já pegar esses cabos, já deixar tudo meio que separadinho. Você clica eles aqui atrás, já deixa tudo meio que separadinho, e você vai já instalando e deixando eles bonitinhos, já arrumadinho conforme você coloca, que facilita a sua vida no final. Bom, é isso. Então esse é o gabinete. A placa-mãe tá ali, junto com o processador, as memórias. A fonte, no vídeo anterior eu mostrei para vocês, é uma fonte da Rise Mode, da Electra. Eu acho que eu vou pegar a minha fonte da MSI que eu uso e passar para cá. E de qualquer forma eu vou precisar tirar o SSD que tá lá, porque ali tem um SSD de 1 TB que eu vou passar para cá, que vai ser o que a gente vai usar no do meu filho. Então eu vou estar pegando aqui agora, eu vou tirar esse gabinete daqui e vou estar trazendo aqui agora o 9800X 3D. Esse daqui é um gabinete da Mancer. Eu comprei exclusivamente ele pelo tamanho dele e porque ele tem
uma entrada USB-C. Eu queria aproveitar que a minha placa-mãe tem um USB-C bem aqui em cima, mostrando para vocês. Que eu já estou no limite da mesa e do suporte. Vou tentar afastar um pouco a imagem, aí fica melhor. Mudando de câmera. Aí aqui ele também tem um filtro de poeira. Ele é bem mais largo, né? Ele é aquário, a frente dele também é de vidro. Então ele fica bem mais bonito. E por ele ser grande assim, eu não perdi o airflow, porque ele tem aqui nessa lateral aqui que eu vou mostrar para vocês a saída para 3 fãs de 120. Ele tem uma aqui atrás uma outra de 124 com mais 3 em cima, 7 mais 3 embaixo, 10. Então aqui eu troquei o meu water cooler de 240, que é o que vai pro Xeon, um da Rise Mode também. Coloquei um da MSI de 360 e ficou bem bacana. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos abrir aqui. Então, tá aqui removido um SSD de 1 TB da Colson. E esse daqui é o que vai pro Xeon. E essa aqui é minha MSI Mag. Eu tô pensando seriamente se eu troco ela ou não. Sinceramente eu não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Dá um pause aqui, vou dar uma olhada nas especificações dela. Bom pessoal, voltando aqui para a fonte, eu só nem tirei ela, nem tirei os cabos. Aqui tá as especificações dela. Eu vou chegar mais perto um pouquinho para vocês verem. Aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas na linha de 12 volts ela oferece 54 amperes, um total de 648 watts. E a da Rise Mode oferece 600 watts, apesar de ser uma fonte de 650. Mas essa daqui ela oferece 2,5 watts a mais na fonte de 5 volts, essa de standby. Ela oferece mais, acho que, se eu não me engano, 4 amperes aqui da 3.3 e quase 48 watts mais 4 amperes na linha de 12 volts. Então ela oferece um pouco mais de energia e ela já está aqui, né? Então eu vou ter que tirar todos esses cabos para poder colocar uma com menos cabos, sendo que aqui não é um controle que eu vou ficar mexendo. E o 9800X3D e a 4070 Super puxa muito mais energia do que o Xeon 2680 V4 com a RX 580. Então a da Rise Mode serviria muito bem para cá, mas é bobeira eu colocar uma fonte maior onde puxa menos e uma fonte menor onde puxa mais, por mais que as duas sirvam. Então eu vou manter a minha fonte da MSI aqui e vou colocar a do Rise Mode, que lá sim eu vou precisar de menos cabos, porque lá eu vou montar do zero, aqui já está pronto. Então eu vou usar essa facilidade da fonte para lá. Beleza, pessoal? Só para explicar para vocês. Então eu estou voltando aqui à fonte e a gente já continua com o vídeo. Pessoal, então vou pegar aqui a placa-mãe do Xeon, não se engane pela caixa, essa aqui é a que eu uso no meu, só coloquei a placa-mãe do Xeon aqui. Aqui tem, olha, tem até um suporte de GPU que eu nem sabia, que eu ainda tinha. Alguns parafusos, o espelhinho da placa-mãe, manual e aqui a placa-mãe do Xeon, pessoal. Deixa eu já caixa pra cá, não vou utilizar mais ela. Então, essa daqui é uma Maquinite PR9, a versão antiga, tá? Ela não tem o TPM 2.0, então meu filho não vai poder jogar Valorant, não vai poder jogar aí FIFA, alguns jogos que exigem, né, o Secure Boot e o TPM 2.0, o que não vai ser necessariamente um problema. Porém, todos os demais jogos ela vai rodar muito bem, assim como eu já rodei, já joguei muito bem com ela. Ela é uma placa-mãe simples, tá? Ela tem um dissipador passivo, ela tem 6 fases no VRM, mas ela aguenta bem o Xeon 2680 V4, ela aguenta bem o tranco. Ela tem slot para um NVMe, no caso a gente não vai usar, a gente vai usar só um SATA. Ela tem, o que eu gostei dela, ela tem 8 portas USB traseira, 2 3.0 e 4 slots de memória, dos quais a gente vai estar usando 2. Beleza, pessoal? E essa é a plaquinha. Eu vou pegar uma bateriazinha para ela e eu vou pegar, e esse daqui é o Xeon 2680 V4, ver se eu consigo aproximar para vocês. E esse aqui que é o nosso carinha. Então é isso.
o espelhinho dela. Sempre lembrar de colocar o espelhinho primeiro na hora de montar, antes de colocar a placa, porque senão você não consegue colocar o espelhinho depois, tá? Então é importante vocês colocarem o espelhinho a primeira coisa que vocês forem fazer. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui. Deixa eu voltar mais uma vez, ó, o zoom da câmera. Isso, beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser encaixar o espelhinho da nossa placa. Prontinho, espelhinho encaixado. Essa placa aqui já estava nesse gabinete anteriormente, então acredito que eu não vou precisar mudar os suportes aqui. Acredito que vai servir. Ela é bem pequenininha, essa placa mãe. Eu acho ela uma belezinha por causa disso. Ela é bem titica. E sim, ela encaixa ainda nas furações que já estão configuradas aqui no gabinete. Nós estamos encaixando aqui, ó, o espelhinho nela. Vou arrumando aqui para dar o encaixe certinho com a furação. Mas é isso daqui mesmo, tá, pessoal? Beleza? Temos os parafusos certos aqui. Uma coisa que eu acho interessante de comentar com vocês sobre os parafusos. Parafuso comprido assim, geralmente é de water cooler ou de fãs, para prender na parte superior, parte que é mais grossa. Parafusos com cabecinha chata assim, geralmente é para fixar placa-mãe, SSD. Parafuso maior sim, geralmente para fixar GPU, as outras placas que vão no gabinete, a fonte de alimentação, geralmente são essas aqui. Esses aqui são para tampa lateral do gabinete, e esses aqui para fã, para segurar a fã no gabinete, beleza? Então geralmente são esses, e tem um menorzinho bem piquititico que é para o NVMe, que eu não estou encontrando ele aqui agora, depois eu mostro para vocês, mas é um bem pequenininho mesmo. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Esse aqui tem um, tá enchendo o saco para isso. Vamos pegar aqui essa chavinha. Não precisa forçar, tá, pessoal? Ele parou de girar, beleza, você não precisa estrangular o seu parafuso, porque não precisa disso para fixar. E se você fizer muito isso, vai espanar, vai ser depois uma porcaria para você tirar. Se ficar preso, depois você não conseguir tirar o parafuso de jeito nenhum, você vai ter um velozão para você conseguir tirar a sua placa-mãe quando você precisar. Não precisa, tá? Ele parou de girar, qualquer coisa em computador parou de girar, já tá ótimo. Não precisa forçar, tá? Você não precisa apertar bem firme, bem forte, não deixar dar jogo, não precisa, tá? O computador é só bem até o limite mesmo, já era. Ó, a chave já parou de girar, beleza, mais do que suficiente. É interessante, eu pelo menos acho, colocar pelo menos 4 parafusos na placa-mãe, pelo menos um em cada ponta. Tem mais um aqui, ó, 5, e aqui, ó, não tem o negocinho para prender, o fixador, eu não coloquei. Então, assim, já tem as 4 presas aqui, assim ela já estaria ótimo. Eu vou colocar esse quinto, um adicional, mas pelo menos 4 já tá bom. E esse sexto eu não vou colocar. Eu acho que 4, você distribuindo bem eles, ele já vai fixar bem.
Pronto, tá bem fixo. Aqui já tá colocado certo, tá, o processador. Mas eu posso fazer esse processo com vocês também. Tá? Eu já guardei com ele é bonitinho assim. Então aqui tá aqui, ó. No caso do Xeon, a pinagem é na placa-mãe, não é no processador. Então tem que tomar um cuidado, tá? Com a placa-mãe no caso. Aqui ele tem uma setinha, tá vendo? Nos outros lados não tem, ó. Aqui tem uma pontinha. E essa pontinha indica, ela também tem desse lado aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo lado que tá aqui atrás. Ela indica para qual lado você tem que colocar. Aqui na placa-mãe, se vocês podem ver, tem no socket um desenho, o mesmo desenho que tem no processador. Então a gente sabe que é nesse sentido que a gente coloca. Colocou, não tem que apertar, não tem que fazer nada, ele encaixa perfeitamente, milimetricamente. A gente só vai fechar aqui, ó, ele não vai enroscar nada, vai fechar bem suave, bem fácil. Então fechando, a gente vai colocar prender a hastezinha aqui, mesma coisa com o outro lado, pronto, está instalado o processador, não precisa de mais nada. Agora a gente vem com a pasta térmica e o bloco do water cooler, mas antes eu vou pegar a bateria, só um instante. Pronto, bateria colocada, vamos então para o water cooler. Minto, vamos para a fonte, já vamos deixar a fonte pronta. A fonte não tem segredo, tá? A ventoinha dela para baixo, com a saída, ó, a ventoinha, a entrada de ar, a fã para baixo e a entrada de alimentação, a entrada de energia para fora. Então a gente vai colocar aqui, não tem segredo. Colocou, só parafusar. Aqui o segredo é só fixar bem, não precisa, mesmo esquema, não precisa apertar até o final para espanar. Até o final sim, mas não forçar depois do final. Parou de apertar, já tá bom. Mas aqui é interessante colocar todos os parafusos, deixar bem fixo, bem certinho. São só 4. Beleza, já tá certo aqui. Próximo passo, antes de colocar as memórias, eu vou colocar as fãs e vai dar trabalho colocar essas fãs depois. Então eu já vou colocar todas as fãs que vai no computador. Aí o próximo passo depois das fãs eu vou colocar as memórias. Aí a gente vai colocar o water cooler, passar a pasta térmica, colocar o water cooler e depois a gente finaliza com a placa de vídeo, colocar uns cabos e está pronto a instalação. Tem um SSD ainda, mas a gente vai fazendo durante o processo. Beleza? Para colocar as fãs no gabinete frontal, então a gente vai precisar tirar essa parte aqui, né? Geralmente é só desencaixado, tá? Gente, vocês vão ver a fã um pouco suja, os fios um pouco sujos, mas acredite, eu já limpei, tá? Não sai mais que isso. Eu já lavei, inclusive, e não sai. Foi o melhor que deu para fazer mesmo. Então eu tirei aqui já. As fãs que eu tenho são simples, tá, gente? Elas não são com RGB, elas apenas têm luz. Essa daqui é LED branca e aquelas lá são LEDs azuis. Então as de LED branca vão ficar aqui na frente e as de LED azuis vão ficar atrás. Que eu não tinha dinheiro quando eu montei para poder comprar fã com RGB. Eu só precisava fã para poder refrigerar o PC. Então essas aqui eu paguei R$7 e uma com RGB tava 20 e essa placa-mãe nem tem entrada, eu ia ter que comprar controlador ainda, então foi o que deu para fazer na época, beleza pessoal? Então vamos lá. É sempre interessante
você pensar da seguinte forma: essa parte aqui, numa fan comum, ela tá soprando dentro para lá. Então essa parte aqui, ó, onde tem essa proteção, é da onde o vento vem. Então eu quero que aqui entre ar, não que saia ar por aqui. Então aqui vai entrar ar, então a fan tem que ser nesse sentido. Isso fãs normais, tem fãs reversos também, tá? Mas essa aqui é uma fan comum. Então eu coloco nesse sentido e sempre de uma forma que o cabo, né, você consiga colocar a direção do cabo para onde ele sai, de uma forma que você consiga puxar ele por dentro mais fácil, para facilitar a sua vida depois. Beleza? Pessoal, processo de fuzz então concluído. E a gente precisa então depois colocar o water cooler. Vou mostrar para vocês como ficou. Aqui ficou as 3 fãs azuis e aqui as 3 fãs brancas. E aqui em cima vai o water cooler da Rise Mode, que já são fãs RGB. Como eu não tenho controlador RGB, eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui com uma controladora externa. E às vezes dá certo, às vezes não dá, mas ela às vezes acende colorida, às vezes não acende. Mas enfim, a fan funciona. É o principal, né? O water cooler funciona. Mas é porque ela não tem a controladora na placa-mãe e eu não tenho uma controladora também para isso. Mas depois a gente chega lá. Então agora o próximo passo que eu gosto de fazer são as memórias. Então aqui eu tenho 2 pentes de 16 GB da Killzr, que hoje em dia valem ouro. São 2 barras de ouro. São 2 pentes DDR4 de 3200 MHz. Nunca tive problemas com essa memória. São memórias chinesas. Eu comprei do AliExpress. Não lembro quanto eu paguei, mas foi barato, não foi caro. Acho que as duas juntas deu 300 e alguma coisa. Ela vem com um pequeno dissipador. Cara, não tem nada do que reclamável. Muito boas memórias, nunca me deu problema algum. Vamos lá. Na teoria, né, os IOs são quad channel, então eu poderia colocar em qualquer slots aqui. Normalmente a gente coloca, o certo é colocar os 4 slots são um do lado do outro, né, em outras placas-mães, e você colocar sempre pulando um slot, começando do lado de fora. Então você coloca uma aqui, pula uma, coloca outra, para ativar o dual channel, certo? Aqui em teoria, as placas Xeon, as placas-mães Xeon são quad channel, então qualquer slot serviria. Mas se eu não me engano, essa placa-mãe aqui em específico, ela é só dual channel também. Então a gente vai colocar pulando também. Eu vou colocar então um slot de memória aqui, não tem segredo, não tem como colocar do lado errado. Colocou do lado certo, ela entrou, ó. Só apertar até fazer o clack. Fez o clack, resolvido o problema. E a outra memória eu vou colocar do outro lado. Então eu vou colocar aqui do outro lado. Não tem RGB, não tem nada demais as memórias, mas elas são memórias DDR4, que são 32 GB e 3200 MHz. Então já vale mais do que ouro só por isso, certo? Não estou conseguindo encaixar porque eu estou meio cego, pessoal. Vou colocar aqui uma lanterninha para me ajudar. Pronto, fez o clack, estão presas, estão conectadas as memórias. E é isso aí. Memórias colocadas. Acho que agora o interessante seria passar os cabos. Eu coloquei primeiramente a fonte, como eu disse para vocês antes, eu nunca tive fonte full modular. Então eu já estou acostumado dela estar com os cabos passados para trás. Mas nessa aqui não, eu vou ter que conectar os cabos. Então eu vou ter que desparafusar a fonte, puxar ela um pouquinho para fora, porque eu acho que eu não vou conseguir colocar os cabos da fonte nesse espacinho que eu tenho aqui.
Então tá, vou aproveitar que eu vou fazer isso. Antes de fazer isso eu vou colocar o SSD aqui. Já vou parafusar ele aqui. Tá, teria que ser colocado do outro lado, pessoal. Eu nunca uso isso, pra dizer a verdade, meu SSD fica solto debaixo da baia. Mas como o meu filho tá fazendo bonitinho. Mas não tem problema. Ele já tá bem fixo. O certo era ter feito ao contrário, que daí essa chapinha ia prender embaixo. Eu acabei prendendo do lado ao contrário da chapinha. Mas não há problema, é só para fixar, não vai fazer mal nenhum ele tá aqui dessa forma. Certo? Então vamos lá, eu vou precisar do SATA no cabo da fonte. Então a gente vai ter que tirar a fonte novamente para poder estar ligando os cabos que a gente vai precisar. Vamos lá, o que a gente vai precisar? Eu acho que eu vou acabar precisando usar todos os cabos. Vamos contar aqui comigo, pessoal. Aqui eu tenho um PCI Express, a fonte de RX 580, se eu não me engano é só um. Vamos lá dar uma conferida, vamos pegar ela aqui. Esse aqui é X580, peguei do AliExpress, mais uma vez, do meu filho. Paguei R$620, ela já aqui no Brasil. E só para confirmar, ela é realmente apenas um conector de 8 pinos. Então, essa fonte vem dois, eu posso guardar um. Porque na 4070 Super é um conector, mas é de 12 pinos e a gente tem que usar o adaptador e usa dois conectores de 8 pinos nesse adaptador. Então, vamos lá. Certo? Cabo Molex. São 6 fãs. Aqui eu tenho 3. Dá pra ligar de duas em duas, mas eu acho que eu vou fazer esse outro PCI Express, eu vou guardar. Esse aqui é o da placa-mãe. Esse daqui é o SATA, que é de 1. E esse daqui é o do processador de 1. Então eu vou guardar um SATA e vou guardar um de 8 pinos, que eu não vou precisar usar. Beleza? Então aqui eu vou precisar colocar esses cabos. E eu acho que não vai dar muito certo eu colocar por aqui. Realmente vou tirar essa fonte e vou colocar os cabos primeiro, depois eu tiro ela novamente. Viu como é bom não apertar muito os parafusos? Se eu precisar tirar, pelo menos tá fácil. Então tá aqui. Agora a gente já liga os cabos que a gente precisa aqui na fonte. Então SATA eu só preciso de um. A gente já conecta aqui, periférico SATA. Vamos conectar na de cima, né? Pronto. Periférico SATA. Molex. Pronto. O da CPU. O do PCI Express. E, por último, mas não menos importante, o da placa-mãe. Então estão todos os cabos que a gente precisa. Agora é só a gente colocar a fonte novamente.
Agora sim, com tudo certo, só que a gente vai precisar. E agora é só a gente parafusar ela novamente e tá pronto essa parte, pessoal. Pessoal, então a gente vai passar os cabos agora que a gente vai precisar. Isso aqui é interessante fazer em pé e não todo deitado, para você passar exatamente na furação aqui atrás. Tem essas furações e passar ela o mais próximo possível de onde você vai utilizar, né, para você ficar com menos quantidade de cabos possível. Esse gabinete ele não tem uma passagem de cabos muito legal aqui embaixo, até tem por aqui, é o mais próximo que a gente tem para conectar aqui. Então, por exemplo, esse cabo aqui, ó, que é do USB 3.0, nessa parte frontal aqui, né, do gabinete, ele é da placa-mãe embaixo. Então eu teria que passar ele o mais baixo possível. Aqui ele vai ficar muito longe, tá vendo? Vai ficar esse barrigão de cabo. Então, para ficar o melhor possível, eu teria que passar ele por aqui, ó. Eu passo por aqui para conectar ele aqui, que é onde ele o encaixe dele original. Então aqui o USB 3.0. Aí o que mais que eu tenho aqui embaixo? Tem que já saber a posição dos cabos. Aqui embaixo eu vou precisar USB 2.0, o áudio frontal e cadê o painel? O painel é aqui, ó. Então todos esses cabos eu tenho que passar por aqui para ficar o menos possível de cabo transitando aqui aparecendo na minha placa-mãe. Então eu vou ter que passar o USB, o frontal e o painel tudo para cá. Então vamos passar tudo por debaixo. Aqui eu tenho o flat do áudio e do USB. Então a gente já passa ele, já deixa ele separado também. Tentar passar o mínimo possível de cabo. Aqui. Vamos lá. Então eu tenho áudio. USB 2.0. Então o USB 2.0 é para cá e o áudio é para cá. Se vocês olharem no conector, ele vai ter um pino tampado, um buraco tampado. Então não tem como você colocar errado na placa-mãe. É só você olhar onde está faltando um pino e onde está um pino tampado e colocar na mesma direção. Ele vai encaixar e pronto, está tudo certo. Então não tem como colocar errado. O único jeito de você colocar errado é você ver que não está encaixando e querer forçar ali o máximo para poder entrar. Aí sim você estou errado, mas acredito que você não vai fazer isso, não tem porquê, né? Então, ó, aqui, ó, eu já fiz um negócio que eu não gostei, que eu vou ter que deixar o cabo. Deixa eu passar aqui de novo. Eu vou tirar esse cabo USB-C, vou deixar, ficar mais fácil eu colocar esse e deixar ele sem trançar também. Então, ó, não deu certo, coloquei errado. Aí, entrou, tá certo. Aí vocês puxam o excesso dele aqui. Isso, para ficar o menos o fio à mostra possível. Tá, eu não vou colocar esse aqui porque ainda tem o painel frontal. Então ele vai me atrapalhar, já vou puxar o painel frontal primeiro. E daí facilita a minha vida. Então eu tenho aqui o botão do reset. Vou deixar ele para trás. Tenho aqui mais esses botões do gabinete. Vamos lá. O power. E tenho o HD LED e o Power LED. Que são todos que eu tenho do gabinete. Não, tem mais um aqui que é o LED Switch. Ah, tá.
que é o para trocar as LEDs, né? O computador que tem placa-mãe que tem controladora. Então esse daqui eu não vou precisar. Esse do LED, eu vou deixar ele para trás. Eu não tenho onde ligar ele. Esse aqui é o HD LED e esse daqui do Power LED. Então vamos pegar esses e a gente vai passar eles por baixo, pelo mesmo local, já que eles vão ser ligados no mesmo lugar também. Puxei eles todos para cá, beleza. Agora eu posso deitar de novo, vai ficar mais fácil eu conectar. Essa placa-mãe já tem um desenho de por cor ali, ó, de onde tem que ligar. Mas geralmente vem escrito, letras bem pequenininhas, e também tem o manual da placa-mãe. Você pode buscar na internet. Então isso geralmente não dá muito trabalho de ligar. Mas se você ligar errado, o máximo que vai acontecer é não ligar o computador. Então agora eu coloco de volta o cabo USB, que eu retirei aquela hora. E agora, o que eu faço? Eu puxo toda a barriga de fio. Eu puxo todos esses fios pra cá, ó. O máximo que eu puder pra fora do gabinete. Deixar o mínimo possível de fio. Mesmo assim ainda vai ficar bastante fio aqui embaixo, por conta do jeito desse gabinete. Mas, resolvido. Então agora a gente tem que passar os fios da fonte. Então eu vou passar o da placa-mãe, o 24 pinos. É só passar por ali. Aí você toma cuidado para você não entrelaçar os fios. Vou mostrar para vocês. Para não ficar passando fio, amarrando um fio no outro, sabe? Então, de deixar eles bem abertos entre eles. Aí aqui eu já coloco ele pertinho de onde ele vai ser, já passo ele pertinho de onde ele vai ser colocado, que é melhor. Para não ficar muito fio exposto e ficar uma instalação limpa aqui dentro. Aí eu só também não tem um lado, o jeito de encaixar errado. Ele tem um lugar para você encaixar. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu passei por aqui por conta da dobra do fio. Eu não ia conseguir passar por aqui e encaixar ele do lado certo, porque ele tem essa travinha. Você vai ver essa travinha também aqui, onde ela encaixa na placa-mãe. Aí ele só encaixa desse jeito, do lado errado não encaixa. Você colocou, você vai ter que apertar até escutar um cleque, até ele travar. Aqui não fez um cleque, mas travou. Ela não solta mais, só solta a hora que apertar essa travinha. Então tá bem colocado. Aqui ó, não sai mais. Então aqui, beleza. Aqui a gente precisa colocar agora o cabo da placa-mãe do processador, 8 pinos do processador. Tem placa-mãe que geralmente esse conector de 8 pinos é pra cá. Essa aqui é nesse lado aqui. A gente vai pegar agora o outro cabo da fonte, o de 8 pinos do processador. Toma cuidado para não confundir com o 8 pinos do PCI Express. Enfim, só você ver o cabo, vai estar aqui escrito CPU. Então o CPU a gente vem, mesmo esqueminha, passa aqui o mais próximo possível e também ele vai fazer um clag também, tem uma travinha do lado certo. Aqui ó, a gente vai encaixar ele aqui ó. Pronto, travou, beleza, instalado. Vamos ligar o SSD. Então aqui o SSD, que são as fãs, certo? O cabo Molex da fonte. Eu vou precisar ligar um SSD. Aqui
aqui tentar evitar fazer a menor bagunça possível, então trançar o mínimo possível, fazer ela vir direto até a fonte, da fonte até o SSD. Eu vou deixar no primeiro, mas tanto faz qual coloque, certo? Eu só vou deixar assim, e daí sobra mais duas pontas caso eu queira instalar outra coisa no futuro. Aqui também ele tem um L, se vocês forem ver, ele faz um Lzinho, ele também não encaixa do lado errado, tá? Não tem como encaixar do lado errado. Aqui não vai. E ele vai ter um outro Lzinho do cabo de dados. Eu só tô dando uma olhada aqui porque eu acho que o meu a partezinha de plástico do meu SSD tá mole, tá quebrada. Isso não vai impedir ele de funcionar. Então falta o cabo de dados. Vou buscar ele, que ele ficou faltando. Não, tá aqui, eu trouxe. Cabo de dados. Aqui. É esse cabo aqui. Ele também tem um lado certo de encaixar, mas ele não encaixa do errado. Também tem um Lzinho. Colocou, encaixou. Eu vou fazer um cleque. E já era. Não, encaixei, fiz o cleque. Não solta mais, a não ser que eu aperto a presilha. O meu tá mole o plastiquinho dele. Pronto, resolvido o problema. Colocado, fixado. Aí eu preciso só passar então o cabo SATA pra dentro. Aí o lugar mais próximo de ser colocado na placa-mãe. A gente olha aqui. Eu vou ter que ligar ele aqui embaixo. Eu posso vir com ele direto daqui, ó. E é isso. Então agora a gente vai precisar instalar, antes de instalar as fãs, instalar o water cooler, passar a pasta térmica e colocar o water cooler. Então a gente está quase finalizando aqui a nossa instalação. Está aqui o water cooler da Rise Mode. Ele já está com tudo certo já nessa placa mãe. Se eu não me engano, acho que eu tive que colocar um bracket traseiro, mudar o bracket daqui, eu não me recordo agora, mas já está certo. Então aqui é o radiador, aqui está as fãs, o radiador, aqui a bomba, aqui a chapa de cobre e aqui eu preciso limpar e trocar a pasta térmica. A pasta térmica cada um fala de um jeito, cada um fala uma coisa, que é em X, é em outra. Eu gosto de passar nele inteiro e não tá errado assim, e sempre funcionou bem. Mas cada um faz da forma que achar melhor. Eu vou só pegar um papel higiênico para limpar aqui e a gente continua. Prontinho, voltei. Vou tirar essa pasta térmica aqui, ela não é velha, viu? Não é velha essa pasta, poderia até deixar ela aqui, mas eu vou limpar. Eu já limpei o processador também. Ó, limpinho, gente, sem nada. O processador já está limpo. Então agora é só a gente pegar a pasta e aplicar. A pasta térmica que eu vou usar é uma da Rise Mode também, a Rise Code. Ela tem dissipação de 10 watts por metro Kelvin. Eu acho uma boa pasta, sempre usei dela no tempo recente, nunca me deu problema, sempre resfriou bem.
Eu tenho 1 grama da MSI que veio junto com o water cooler que eu estou usando no Rise, não usei essa. Vou usar essa aqui até acabar, tem só um pouquinho, só um restinho. Mas vai ser o suficiente para aplicar essa vez e mais alguma ainda. Então eu faço da seguinte forma, pessoal. Eu faço o X. Mas só para mim ter uma noção de quanto eu estou aplicando de pasta. Aplico as bolinhas. Certo? Só colocar uma camadinha generosa um pouquinho. Pronto. E agora eu venho com a espátula e venho espalhando. Venho espalhando com a espátula nele todo. Deixo uniformemente com pasta térmica. Assim, você não pode exagerar. Não é bom passar demais. Dizem que não há problema também, mas eu não prefiro não passar muito, mas também não passar pouco. Aqui foi pouco, ó. Vou passar mais pasta um pouquinho. Pronto. Porque a pasta térmica, na verdade, ela serve para tampar micro fissuras que a gente não enxerga, seja no IHS, que é essa parte de metal do processador, ou na chapa do water cooler ou do dissipador do air cooler. A gente não vê, mas ficam micro fissuras, micro buraquinhos ali. E esses buraquinhos eles retêm o ar, e o ar quente não dissipa o calor fica preso ali. E aí a temperatura sobe. Não, não é saudável para o processador, para essa troca de calor, a troca de temperatura. Então por isso é bom você passar nele todo de uma maneira uniforme, para que ele tampe esses buraquinhos, mas ele também não crie outros, né? Se você fazer um desnível, uma parte que tem muito e outra parte que tem pouquinho, ele pode acabar criando outras bolsas de ar dentro. Ó, eu fui colocar, mas eu acabei, acho, no meu ver, colocando muito. Mas tá bom, vou tirar o excesso aqui agora, ó. Mais uniforme que deu. E passei dele todo. Aí a gente vem. Opa. Vamos deixar aqui por enquanto. Eu não tô nem achando onde tá o... Depois a gente acha. Ah, gente, não vai funcionar, ó. Olha só. Eu tava usando ele no Ryzen. Então, por isso que não tá dando encaixe. Eu vou ter que trocar essa partezinha de baixo aqui. Então, só um minutinho que eu vou pegar as outras partes ali e a gente vai fazer isso junto. Como eu disse para vocês, o bracket da placa-mãe já estava correto, mas usa o suporte daqui não, porque eu estava usando ele no Ryzen 9800X3D antes de comprar o MSI. Então ele tá com o suporte do Ryzen e não vai dar encaixe. Então eu tô tirando aqui com vocês e vou colocar o do Xeon, o LGA 2011, que é o soquete do Xeon. Então aqui ele não tem muito segredo, é só tirar esse carinha daqui. Aqui. E a gente vai colocar esse daqui, ó. Ele encaixa de vez lá, se tem um lado certo. Pode ser assim ou ser assim, encaixa dos dois jeitos. Agora eu preciso ver só qual que é o lado correto.
antes de parafusar. Acredito eu que seja assim mesmo, que ele tá dando certinho ali. Então aqui a gente coloca a parte reta para cima. E pronto. E agora eu só vou... Você vai achar esse ponto onde eu esbarrei. Só arrumar a pasta térmica aqui. Beleza. E agora a gente encaixa os pinos do suporte do parafuso no suporte da placa-mãe. Encaixou eles, você vai colocar eles primeiro. Essa partinha também é um pouquinho chata, porque a mangueira ela faz uma pressão oposta, né, ao lado que você está tentando colocar. Então é um pouquinho chatinho. Aí o interessante é você sempre apertar pouquinho e em X. Então eu apertei um pouco esse, aí eu vou vir apertar um pouco esse daqui, ó. Em X e pouquinho, um pouco de cada. Então agora vai. Agora acertei aqui. Pronto. Ó, tá, vocês conseguem ver aqui, ó. Eu parafusei um pouco esse e um pouco esse aqui abaixo da mangueira. Então eu fiz assim, agora eu vou completar o X. Ó. Um pouco desse lado. Vou apertar um pouco desse lado. Um pouco desse lado. Onde eu não apertei nada ainda. E agora eu vou fazendo isso de pouquinho em pouquinho até apertar todos. Mesma coisa, não precisa apertar até espanar. Parou de girar sozinho já tá bom. Mas assim, aperta até ficar firme, não vai deixar mole também o negócio. Mas vai até terminar de girar. Ó, parou de girar? Ainda não, tá um pouquinho. Agora giro na mão, ó, já deu pressão, acabou. Mesma coisa aqui. Ó, deu pressão, acabou, sem força. Deu pressão, acabou. Deu pressão, ó. Sobrou um pouquinho aqui, ó. Acabou. Deu pressão, acabou. Beleza? Então foi colocado o watercooler, deu um pouquinho de trabalho, mas foi. Esse daqui é o cabo do RGB da bomba e esse aqui é o cabo da bomba. Esse cabo aqui é importante, gente, a gente colocar nas placas-mães que tiver um conector próprio para bomba, coloca nele. Se não, a gente coloca um CPU fan, mas aí a gente coloca, a gente configura na BIOS para estar sempre a 100%, porque para a bomba estar sempre trabalhando a 100%, independente da temperatura que esteja. E o que vai mudar a temperatura, o que vai mudar a rotação é as fãs, mas a bomba é 100%, porque daí não tem risco de entrar ar, não tem risco dela parar, nem nada do tipo. Então a água vai continuar circulando, beleza? Então agora a gente tem que fixar isso daqui, o radiador, né, em cima. Então a gente vem aqui o ar vai sair, o ar quente para fora, vai aproveitar e tirar o ar quente, do jeito que está colocado aqui. E ao mesmo tempo vai estar esfriando
o radiador e a água do water cooler, certo? Tô procurando só o parafuso. Então a gente vai colocar mais 4 daquele parafusinho, acho que eu tenho mais dele aqui. Então, vamos lá. Eu posso erguer aqui, para vocês verem melhor também. Também não tem segredo. Peguei os parafusos errados. Os parafusos menores. Vai ter que ser aquele mesmo que eu não queria pôr, que é esse daqui, que é o de parafusar a fonte, por exemplo, de parafusar a placa de vídeo. Eu não gosto desse porque ele fica alto aqui, aí ele levanta o filtro de poeira, mas é frescura minha. Ele serve muito bem, ó. Pronto, resolvido o problema. Beleza, vou colocar mais 2 para fixar bem. Mais um em cada ponto. Eu acho que 4 já tá muito bom. Mas se quiser pode colocar mais 4 no meio também. Eu acho muita coisa. Depois eu vou ter que tirar tudo isso para limpar. Quando for limpar, eu acho que é muita coisa. Então aqui 4 bem presos, sem precisar forçar também. Chegou no limite, parou. Já é o suficiente. Coloquei os 4. Beleza, e é isso, pessoal. Tá praticamente pronto. Agora a gente precisa ligar as fãs e tirar esse parafuso que tá aí dentro, né? Evitar qualquer coisa aí. Então vamos guardar aqui tudo que a gente tem de bagunça aqui rapidinho e a gente já continua. Bom, vamos lá. Primeiro eu preciso ligar essas fãs, essas duas fãs aqui do water cooler. Preciso ligar essas aqui. Essas aqui são Molex, essas são PWM. Então PWM vou ligar na placa mãe ou vindo da placa mãe, e essas aqui eu vou ligar da fonte. Beleza? Esse aqui é o RGB e eu preciso ligar a bomba do water cooler. Então vamos lá. Tem um cabo, esse cabo aqui, acho que é esse cabo aqui, exatamente esse. Eu vou ligar ele, que vai ser o que vai ligar esses dois, um negócio só da placa mãe, numa entrada só da placa mãe, e o outro eu ligo a bomba. Deixa eu só pegar a lanterna. Não podemos esquecer que temos um fio solto aqui, um fio não, aqui ó, achei, um parafuso, vou tirar ele daqui já. Beleza. Ó, então aqui eu preciso identificar quais são os fios que eu tenho, as fãs que eu tenho. Aqui eu tenho CPU fan 2. Aqui eu tenho CPU fan 1. Então aqui eu vou ligar a bomba. E no fan 2 eu vou ligar isso daqui, que é o do water cooler, do radiador. Então beleza. Essa é a parte chata. Eu já deveria ter ligado antes para facilitar, mas não liguei. Então agora sofra. Também é algo que não tem como você ligar errado. Se ligar errado também não vai funcionar. Mas ele tem uma proteçãozinha aqui, é um encaixezinho que encaixa no conector. Então é bem difícil você conseguir ligar errado. A não ser que você queira muito, aí você pode acabar conseguindo. Mas caso contrário, se você estiver tentando fazer certo, você vai fazer certo.
faltou um pininho. Aí. Beleza, colocado lá, certo? Agora eu tenho duas saídas aqui de fã. Eu vou ligar aqui. Ó. Beleza. E a outra eu vou ligar aqui. Belezura também. Agora, isso daqui, o canal, é legal. Vou dar uma escondida nele para trás da placa-mãe. Eu jogo ele aqui atrás, uma forma que fica uma instalação mais limpa, e os cabos jogam tudo lá para trás. Então isso daqui eu vou jogar lá para trás, que é o do RGB, e depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá, joguei para trás, beleza. Agora a gente vem aqui, vamos identificar as fãs que a gente tem. Vamos lá. Então aqui eu tenho fã exaustor. Eu já tentei achar tudo fácil. Esse aqui são os cabos moleques da fonte. Beleza. Aqui eu tenho outra fã. Esse daqui é o da placa de vídeo. Tá. Eu vou passar ele da placa de vídeo. Não acredito que eu vou passar ele por aqui, ó, por baixo. E vamos puxar ele pra cá. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho uma fã, duas fãs, três fãs frontais, certo? Uma fã atrás, uma fã embaixo. Cadê outra fã de baixo? Aqui, outra fã de baixo. Então tem uma, duas, três, quatro, não, 4, 5, 6, beleza. Então eu tenho três moleques, então eu posso ligar duas em cada. Então vamos fazer o seguinte, essa daqui eu vou ligar aqui, uma, se encaixasse ia ser bom. Opa, estamos com problemas técnicos aqui na minha pecinha, no conector da minha fã, da minha Molex. Então vamos lá novamente, vamos tentar colocar uma outra, já que essa aqui está dando ruim, vou tentar com essa para ver. É porque acho que o cabo dessa fonte é muito grosso ou está desalinhado em relação ao meu Molex, mas eu acho que vai funcionar. Bom, vamos lá. Então eu liguei uma fã, certo? Aí aqui, essa daqui é daqui. Então eu tenho mais duas fãs de baixo. Uma fã eu vou ter que ligar aqui junto, correto? Essa fã que eu vou ter que ligar junto, eu vou pegar a que está mais próxima e vou ligar aqui na sequência de novo, ó. Beleza? Encaixou. Então duas aqui. Aí sobrou mais uma de baixo. Essa uma de baixo eu vou encaixar no outro Molex. E eu vou ter o mesmo problema, eu acho. Ah não, esse aqui encaixou. E agora eu vou ter mais duas fãs aqui. Então uma eu vou encaixar junto. E sobrou mais uma saída Molex. Eu vou encaixar esse daqui e esse daqui. E beleza, as fãs estão encaixadas. Lembra que eu disse que eu ia tentar fazer uma gambiarra? Então, isso daqui é um controlador LED. Com controlinho remoto. E esse daqui, ele também é Molex. Então vamos tentar ligar por ele para ver. A gente vai ligar cabo nessas entradas, então qualquer um que eu ligar tanto faz, tanto fez. Vou ligar esse daqui não, esse aqui já tá zoado, né? Vou ligar nos outros para ver. Esse daqui do meio. Beleza, liguei. E agora aqui eu ligo
esse daqui é o da bomba. E tem o do cooler também, que é esse daqui, ó. E tem um outro do cooler que tá aqui embaixo, que é o cooler do radiador, que eles também tem RGB. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Bom, um tá aqui. Eu vou achar o outro. Então eu já liguei aqui, certo? Esse cabo aqui é dos RGBs. Então aqui eu vou ligar esse cabo. Aí com esse cabo eu tenho outras saídas. Então esse daqui é o RGB da bomba. O RGB da bomba. RGB da bomba conectado. E aqui os da fã. Os da fã. Low battery, please charge. Ligo um e da outra fã tá aqui. Vou ter que passar ele para trás aqui, ó. E é isso, pessoal. Tá finalizada a nossa montagem. Falta só a GPU para acabar tudo e colocar a carcaça na frente. Então essa parte aqui de trás a gente já finalizou. Eu vou, antes de fazer o cable management, né, que é organizar os cabos, eu já vou instalar a GPU. Eu vou passar esse cabo aqui por baixo para ficar bonitinho. Low battery, please charge. Beleza. Power off. E aqui, esses aqui é os cabos da. Esse aqui a gente esconde. Beleza. Agora vamos pegar nossa placa de vídeo. Essa querida chamada RX580, que já muito nos salvou. Pelo menos eu, nos salvou muito essa placa. Acredito que muitos de vocês também, se não estiver salvando até hoje. Aqui não tem muito segredo, levantar aqui, encaixar a parte de trás, olhar o posicionamento do slot, então tudo certo, você encaixa, tem que entrar, encaixou, beleza. Aí aqui atrás ela vai ficar bamba, solta, ela ocupa 2 slots, então você vai pegar um parafusinho. Vou mostrar um parafusinho para ela aqui. A gente vai parafusar, prender ela bem, porque ela é pesada, geralmente as placas de vídeo são, né, hoje em dia principalmente. Então você vai colocar os 2 parafusos. Se ela for muito pesada, você tiver e puder, bom colocar um suporte. Eu já vou mostrar para vocês, que é esse carinha aqui. Esse carinha aqui é bom colocar, se puder. E ajuda a segurar ela e ela não empenar com o próprio peso. Então aqui a gente vai colocar o parafuso. Eu recomendo colocar os 2, tá? Pode deixar com um só? Pode, vai funcionar. Mas eu recomendo com os 2. Não vai ficar solto, jogando, não vai empenar. Com o passar do tempo é legal você ter 2 parafusos do que um. Apesar que essa daqui minha veio um buraquinho para o parafuso bem chatinho de pôr, meio desalinhadinho. Mas foi. Beleza. Encaixada. A minha aqui, ó, por eu ter colocado as fãs, eu não vou conseguir colocar o suporte.
Se eu não tivesse colocado essas duas fãs aqui, caberia o suporte. Mas se você não tiver ou tiver um espaço que mesmo com a fã caiu o suporte, coloque o suporte. Para mim aqui hoje não vai dar. Então agora faltou o cabo de alimentação da fonte da placa de vídeo, que vem direto da fonte. Então a gente colocando ele aqui, mesma coisa, não tem como pôr errado, colocou até o final. Fez o clequezinho, ele não solta mais. E a gente vem, puxa o cabo e está feita a nossa instalação. Nosso PC está montado. Agora é só finalizar, colocar a cerejinha do bolo. E já era, pessoal. Então aqui o que você pode fazer de cable management. Aqui ficou feio o SSD, gente, porque eu coloquei do lado errado a plaquinha. Então por isso que ele tá solto aqui, era para ele ficar fixo, bonitinho. Mas não é nenhum problema, de forma alguma. Então beleza. Eu particularmente eu não gosto de deixar esses pininhos soltos aqui. Porque vai que, né? Acaba encostando aqui um no outro, onde não deve, dando um curto. Então não faça isso. Eu prefiro, né, prevenir do que remediar depois. Então da onde você tirou, você vem e tampa o que sobrar. Belezinha. Sem problema nenhum depois. Beleza? Então aqui, se você quiser fazer um cable management, quiser fazer arrumar os cabos, você arruma. Eu particularmente não arrumo, porque aqui não fica, não fica ninguém ver mesmo, não fica exposto. Se você tiver que, se você arrumar, se você tiver que mexer, você vai ter que desarrumar tudo de novo depois. Então aqui eu só coloco aqui dentro e já era. Como tá tudo protegido, tudo bonitinho, não tem perigo de nada acontecer. Aqui a gente empurrou, encaixou. Cadê aquele monte de cabo bagunçado? Quem viu? Ninguém. Já era. Resolvido o problema. Resolvido o problema dos cabos. Você pode arrumar melhor? Pode, com certeza. Vai mudar alguma coisa na sua vida? De forma alguma. Isso vai perder tempo, mas pode, vai ficar bom. Só que você vai ter que arrumar tudo de novo, desarrumar tudo na hora que você tiver que abrir, para limpar, qualquer coisa do jeito. Então, ao meu ver, não compensa. Eu vou fechar já, acreditando que vai funcionar. Talvez eu tenha que abrir de novo, para poder arrumar o painel frontal, né, o botão do power. Mas vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. Se não tiver, a gente abre também, não tem problema, é facinho. Só a tampa de vidro agora. O resto a gente não precisa mexer em mais nada. E o PC está pronto, rapaziada. Tá aí o nosso Xeon 2680V4 com RX 580. E vamos ver como que ele vai se comportar. E se vai dar certo, se vai funcionar, como que ele vai performar. Tem que instalar o Windows, instalar a Steam, os jogos pro meu filho. Mas é isso aí. E aí, o que vocês acharam? Ficou bonito? Arrumadinho? Foi difícil? Tá faltando alguma coisa? Alguma coisa que vocês fariam diferente? Eu acho que tá bem bacana. Poderia ficar mais limpo se fosse um outro gabinete, poderia. Mas nesse gabinete aqui não tem muito o que fazer. Eu posso tirar esse cabo daqui, em vez de passar ele daqui, passar ele por cima, mas de qualquer forma ele vai ficar exposto. Então eu vou dar uma mexida depois dele aqui, eu só vou ver se ele vai funcionar de fato, beleza? Vamos lá. E pessoal, tá aqui então o Xeon
Não liguei a bagunça, tá? Tirei tudo o meu PC daqui para poder estar montando pro meu filho. Então tá tudo bagunçado. Mas ele tá aqui. Já liguei os cabos, eu vou ligar ele. 1, 2, 3 e... Ó, ligou de primeira. Eu não mexi nele, pode ver que tá fazendo barulho. Provavelmente algum fio que tá pegando na... Ah, já vi, ó. Aqui embaixo. O fio tá pegando na fã. Por isso tá fazendo esse barulho. Ainda não deu boot. Mas o Xeon demora mesmo para dar boot. Vamos ver se vai funcionar. 1, 2, 3 e... Aê! Deu boot, rapaziada. Eu vou desligar para poder arrumar esses fios e a gente já volta. Rapaziada, ó, já tá funcionando. Já tá com o pendrive para instalar o Windows 11. No outro vídeo vocês acompanham como faz para estar instalando o Windows 11 no Xeon. Aí vai estar o passo a passo explicando para vocês como faz para estar instalando mesmo sem o TPM 2.0. E é isso aí, pessoal, funcionando, espero que vocês tenham gostado, ficou bonitão, apesar de não ter RGB. Ah, não funcionou aqui o RGB do water cooler, ele às vezes funciona, às vezes não, só quando ele quer. Mas aí depois a gente troco lá a controladora e mostro pra vocês como ficou. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.